Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 29 de julho de 2025. Nas localidades de Limansk e Toretsk, mortes russas recordes. E também nos ataques para tentar atingir Dnipropetrovsk. Vamos ver isso agora. Para isso eu peço que vocês inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Não esqueçam que aqui vocês veem a verdade. E veem isso todos os dias. Eu conto com vocês inscritos no canal. Muito obrigado. Bom, as mortes são recordes. Para cada um ucraniano que morre, 66 russos morrem nessa região. Ou seja, é uma escalada muito grande. Tudo isso é o entorno de Pokrovsk, né? Então esse somatório todo está muito violento, é um número divulgado ontem, né? E é um recorde que é tenebroso, é um recorde que não é bom sob o ponto de vista humanitário, mas é a realidade. A Rússia está numa fase muito ruim. A Rússia está na sua pior fase desde o início da guerra para chegar a esse ponto, apenas para tentar satisfazer a insanidade mental do seu próprio ditador, que manda as suas tropas não para vitórias, mas manda as suas tropas para a morte. Ele sacrifica um número grande de soldados, achando que com isso eles vão conseguir vencer, e ele terá a glória. Mas o mal nunca tem glória. Ele pode até, por algum tempo, continuar, mas ele não é eterno. O lugar do mal é no inferno, tal como toda a quadrilha do ditador, tal como o próprio ditador. Muitas notícias vêm dessa direção, que eu citei, dessas localidades, dessas cidades, na realidade. A Brigada de Infantaria, ele está usando táticas antigas romanas que propiciaram que acontecessem esse grande número de mortes no campo de batalha, ali nessa região, combinando com elementos de tecnologia de guerra moderna para sabotar o avanço russo ali nas regiões de Liman. Todas essas localidades estão nas mãos da Ucrânia, de Liman e Toretsk também, e esse avanço para Dnipropetrovsk, que eles acabaram desistindo. Eu fiz matéria no vídeo anterior. Isso criou uma zona tão letal para os russos que os ucranianos estão eliminando essa taxa, que é uma taxa insana, uma taxa louca, uma taxa maluca, de 66 soldados russos para cada baixa ucraniana sofrida. No setor próximo a Liman, apesar de manterem uma cabeça de ponte substancial sobre o rio Jerebets, as forças russas, Zerebets, é com Z e H que começa, e eu li com J, Zerebets. As forças russas permanecem criticamente sobrecarregadas. O objetivo dos russos é estabelecer uma rota direta para Liman, uma cidade que tentaram capturar em vão por mais de 2 anos e permanece distante tomar essa cidade. Acredito que eles não conseguirão. Ficaram muito fracos, inclusive em Dnipropetrovsk, em Pokrovsk eles estão fracos também, estão tentando insanamente, mandando seus soldados terem um banho de sangue naquela região. Como consequência, os comandantes russos redirecionaram esforços significativos para romper as linhas defensivas ao redor da cidade de Toretsk, na esperança de melhorar sua situação logística severamente limitada do outro lado do rio Zerebets. No entanto, a resistência que a Ucrânia faz firmemente a essa intenção e a pressão russa, a brigada de número 63 mecanizada da Ucrânia, experiente em combate, tem sabido, com muita competência dos seus comandantes e dos seus soldados profissionais, que já lutam desde o início da guerra, eles têm segurado os russos ali e têm se saído muito bem. Eles estão explorando terrenos favoráveis. A brigada aproveitou habilmente a geografia local para obter vantagem defensiva.
Ao norte de Toretsk, grandes reservatórios limitam a manobrabilidade russa e impedem o seu avanço. Ao sul de Toretsk, extensas áreas florestais permitiram que as forças ucranianas estabelecessem zonas profundas de controle de fogo, criando pontos de estrangulamento letais para atacar a infantaria russa e os esquadrões de motocicletas russos, né? Eles, na realidade, estão se achando ainda na Idade Média, só que os cavalos que eram usados na Idade Média, nas guerras, são substituídos por motos, que acho que os cavalos ainda tinham mais inteligentes para escapar e para levar aqueles que estavam montados neles. As motocicletas têm todas queimado, são destruídas e o explosivo mesmo destrói eles e matam normalmente os ocupantes da motocicleta. Apesar do aumento substancial dos ataques, as forças russas enfrentam grande escassez de blindados, forçando os comandantes a recorrer principalmente a ataques de infantaria em motocicletas e quadriciclos. Em resposta, a brigada de número 63 ucraniana aperfeiçoou uma estratégia defensiva implacável e econômica, que resultou em uma impressionante proporção de mortes a seu favor. O número extraordinário indica que para cada soldado ucraniano perdido, as forças russas perdem cerca de 66 soldados, uma estatística que é devastadora, que demonstra a superioridade da tática e das estratégias ucranianas. A chave para o notável sucesso defensivo da Ucrânia aqui é o renascimento inovador das antigas táticas da guerra romana, particularmente com o uso generalizado de estepes. Historicamente, os soldados romanos empregavam estrepes, não é estepes, é estrepes, que são dispositivos metálicos projetados com pontas posicionadas em todas as direções como ferramentas altamente eficazes para impedir a entrada de área colocados em estradas, campos ou trilhas florestais. Os estrepes perfuravam os cascos dos cavalos antigos, forçavam as tropas a entrar em um artigo e, significativamente, não deixava eles fazerem o avanço, permitindo que as forças romanas saturassem seus inimigos expostos com projéteis. Agora, a brigada ucraniana de número 63 aplica essa tática aérea usando drones para dispersar versões modernas de estrepes pelas rotas de ataques russos. Ao contrário das minas tradicionais, os estrepes são baratos, seguros para uso remoto e difíceis de detectar por meio de vigilância aérea. Quando esquadrões de motocicletas russos inevitavelmente atropelam essas armadilhas, que são ocultas, eles são arremessados eles são lançados nas áreas de matança. Eles são arremessados de suas motos e forçados a ir para as áreas expostas por causa do fogo da artilharia ucraniana e do ataque de drones. Mas eles ficam à mercê dos ataques de drones que correm atrás deles. Quando unidades russas ocupam temporariamente posições avançadas, os ucranianos imediatamente lançam ataques agressivos de drones antes que os soldados da Rússia possam se consolidar ou se recuperar. Esses contra-ataques rápidos e coordenados exploram a exaustão e a desordem aqui na linha de frente do lado russo. Tropas são frequentemente avistadas usando camuflagens térmicas, destinadas a protegê-los da detecção, mas sua implementação inadequada as torna ineficazes, tornando os soldados russos ainda mais visíveis para drones ucranianos equipados com imagens ou padrão das térmicas. Consequentemente, imagens geolocalizadas de drones frequentemente mostram unidades russas facilmente identificadas e rapidamente eliminadas, apesar de suas tentativas de ocultação. Reconhecendo sua situação desfavorável, os soldados russos nesse setor estão cada vez mais optando pela rendição, diante de uma inferioridade tática e tecnológica avassaladora. Muitos militares russos entendem claramente que jamais sobreviverão
o suficiente para alcançar sua superioridade numérica e se engajar diretamente com posições ucranianas. De modo geral, a aplicação criativa de antigos estrépios romanos pela Ucrânia, combinada com a guerra de drones de defensiva letal, o emprego persistente dessa abordagem pela brigada ucraniana de número 63, nas proximidades de Toretsk, devastou os ataques da infantaria russa, minou completamente a ofensiva russa e manteve a estagnação implacável do campo de batalha, a ressurreição de antigas técnicas de guerra, apesar de suas tentativas. Eles não estão conseguindo e não conseguirão avançar o suficiente para alavancar sua superioridade numérica e se engajar diretamente com posições ucranianas. No geral, a aplicação criativa de antigos estrépios romanos pela Ucrânia, combinada com a guerra de drones de última geração, produziu uma tática defensiva letal. O emprego persistente dessa abordagem pela já citada brigada de número 63, perto de Toretsk, devastou os ataques da infantaria russa, minou completamente a ofensiva russa e mantendo a estagnação implacável no campo de batalha. A ressurreição de técnicas antigas de guerra, apesar de suas tentativas de ocultação, tem dado bons resultados para o exército ucraniano nas regiões em disputa com o criminoso e incompetente exército da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com vocês, deem um like e inscrevam-se no canal, porque aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.